Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a hipocrisia da extrema-direita, principalmente do Pablo Marçal. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, a extrema-direita sempre costuma falar que ela é conservadora, ou seja, ela quer que as coisas permaneçam como estão, mesmo que as coisas estejam muito ruins. Ela quer que permaneça e pronto. Mas por que ela é conservadora? Por que ela quer que permaneça como está? Porque ela quer que a elite esteja no poder. Ou seja, que permaneça o poder com a elite e não com o proletariado, com a galera, com os trabalhadores. Então, se a classe baixa, a base da pirâmide, começa a subir, para essa galera da extrema-direita não é interessante. É interessante que os ricos permaneçam ricos e não que o pobre comece a enriquecer. Deu para entender? Então, como é que eles agem? Eles agem parecendo que estão agindo de acordo com o teu interesse, mas na verdade eles estão agindo de acordo com o interesse deles, do bolso deles. Pablo Marçal é do mesmo jeito. Pablo Marçal é um coach cristão, meio pastor, meio profeta, meio tudo que não presta. E aí simplesmente ele começa a dar palestras falando sobre controle emocional e como ficar rico, porque ele enriqueceu às custas de pessoas que querem uma fórmula para enriquecer. Essas pessoas nunca enriquecerão, mas o Pablo Marçal, sim. Então, o que é que ele faz? Ele começa a dar essas palestras, principalmente falando em controle emocional, a ajudar pessoas a controlar a emoção, e aí ele vai enriquecendo. E as pessoas ficando cada vez mais pobres porque estão depositando o dinheiro e a confiança nele. E aí, como é que entra a questão da hipocrisia? A hipocrisia é quando justamente não vivemos o que pregamos. Pablo Marçal é rico? Sim. Então ele vive o que prega? Não. Porque ele acusa, por exemplo, o Lula de ser um bandido. Ele acusa o Lula de ter sido condenado. Então, se o Lula foi condenado, para ele, o Lula é bandido. Acontece que já descobrimos que o Pablo Marçal foi condenado por cometer crimes, e não apenas um crime. Ou seja, Pablo Marçal foi condenado por estelionato, por enganar idosos, por dar golpes. Então, tudo isso levou à condenação do Pablo Marçal. E por que ele não está preso? Primeiro, que estamos no Brasil e ele é rico. Segundo, que a questão dele não estar preso é porque o crime prescreveu. Se o crime prescreveu, Pablo Marçal não pode ser preso. É por isso que ele não foi preso, mas ele foi condenado. E aí o que acontece com Pablo Marçal? Ele é muito acostumado a falar frases de efeito e a usar das estratégias do coach para enganar pessoas. Mas por quê? Ele fala e ele não é confrontado, porque ele vem na internet e fala. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, então o máximo que as pessoas vão fazer é comentar no vídeo, mas o vídeo já está gravado, aquilo que eu já estou falando já está sendo dito. E aí o Pablo Marçal, quando senta para fazer os vídeos, o conteúdo para a internet, ele tem todo um roteiro, ele tem toda uma coisa, uma dinâmica, uma coisa que ele vai falar. Então ele começa a falar, ele atinge o objetivo dele, que é chocar as pessoas, porque falem bem ou mal, mas falem de mim, assim que funciona a internet. E aí ele ganha engajamento. Ganhando engajamento, ele ganha dinheiro com isso, certo? Só que Pablo Marçal participa de um debate.
na Band, porque ele agora é candidato a prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil. E aí, no debate, é quando ele é desmascarado. A Tabata Amaral, ela bota na roda, joga na roda, a história dos crimes do Pablo Marçal. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha em esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública e segurança? E aí o Pablo Marçal começa a perder o controle com a Tabata. Mas não é ele que fala de controle emocional? Pois é, com a Tabata, principalmente falando do calcanhar de Aquiles dele, que é justamente os crimes, aí ele se descontrola. E aí vem o Guilherme Boulos e joga um pá de terra. Ou melhor, um pá de cal, um pá de cimento, um pá de concreto em cima da candidatura do Pablo Marçal. Quando ele diz, estou subindo as provas dos seus crimes nas minhas redes sociais. Pablo Marçal mostra total desespero e mostra total despreparo. Por quê? O que é que acontece com o Pablo Marçal? Ele é acostumado a falar e ninguém o confrontar. Ele esqueceu que num debate ele vai ter o direito de falar e os outros vão ter o direito de resposta ali, automático. Ele fala para as redes sociais, porque ele fala coisas pesadas, ele fala frases de efeito, porque vão pegar os cortes, partes do vídeo e jogar na internet. É o famoso apito de cachorro. Fazer barulho para a manada, para a matilha, para a galera começar a se alvoroçar e ficar compartilhando e compartilhando o conteúdo como se ele tivesse lacrado. Porque a galera só vai compartilhar a parte que ele falou e não a parte que os outros falaram. O que Pablo Marçal esqueceu é que no debate as outras equipes também vão fazer cortes das partes que os outros falaram. Então, o Guilherme Boulos vai utilizar a resposta que ele deu. A Tabata Amaral também vai utilizar a resposta que ela deu. E aí a coisa vai viralizar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele foi desmascarado, ao vivo, quando a Tabata falou dos crimes e o Guilherme Boulos disse que iria provar, aí a coisa mudou de figura. Aí o Pablo Marçal perdeu o rebolado. Ele não estava mais tão acostumado a debater, confrontar, até porque vimos no debate que ele não fala coisa com coisa. Quando ele é confrontado, quando acontece algo do tipo, aí é quando ele demonstra sua total incapacidade. Ele simplesmente não tem resposta. Não tendo resposta, ou ele muda de assunto, ou ele fala algo para chocar mais ainda, ou ele tenta lacrar, que é o que ele sabe fazer de melhor. Só que ali no debate as pessoas podem cortar o microfone, ele não vai ter toda a liberdade como ele teria na rede social de sentar e falar o que ele quer. Ele vai ter que ouvir o que as pessoas têm a dizer. Enfim, foi um desastre para ele. Vai perder seguidores? Não, porque a galera ama um imbecil. Vai perder muitos votos? Sim, mas não vai chegar a afetar a carreira dele. Vai continuar ganhando dinheiro, principalmente com a extrema-direita, que adora ter um bandido de estimação. Então, a extrema-direita só se preocupa com a bandidagem quando é de fora da extrema-direita, porque são hipócritas. E a hipocrisia, ela é justamente assim. Ela faz com que as pessoas enganem as outras. A hipocrisia faz com que as pessoas não vivam o que pregam. E isso tudo é prejudicial. Prejudicial para o debate, prejudicial para tudo. Por isso que devemos combater a hipocrisia. Devemos viver exatamente o que pregamos. Se é que pregamos algo de útil.
Isso acontece muito dentro do sistema religioso também. O sistema religioso ele é composto por hipocrisia. E era isso que justamente o Messias combatia, quando ele combatia a hipocrisia dos fariseus, que justamente o crucificaram, porque ele denunciava todas as podridões daquela galera. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.